Vamos lá, Instagram. Colabora dessa vez. Vamos lá, Ari. Vamos torcer pra dar certo. Acho que agora vai. Meu, eu tava aqui, né, cara? Sério. Desespero. Bem que a gente falou, né? Dessa questão, mas beleza, agora vai dar certo. 15 Até minutos atualizar de depois, mas estamos aqui, né? né? Então, bom, não sei, pessoal, você avisou, eu não tava te ouvindo direito das outras vezes. Ele E agora? saía, daí eu não conseguia te... Agora eu tô ouvindo bem. Agora tá Mas normal. você chegou a avisar pro pessoal que você ia atualizar, que a gente ia Falei, tentar falei depois, que. então. Falei que a gente ia sair e ia voltar. Beleza. Agora, não, agora deu Quem certo. for entrando, né? Vamos. Agora que tá depois, né? Mas o pessoal já sabe, vamos colocar ali que vai, né? Que eles E vão entrando. eu vou E aí a tentar gente colocar espera, o né? título aqui. Isso, acho que tenta, coloca e tenta segurar, eu acho que é manter pressionado, e aí ele Vamos lá. já fixa. Nunca fixei também, mas já Ah, a gente aprende, falei né? que é Ah, assim. terrorismo nutricional e mitos. Isso. Vamos ver. Tururutu, tu. Tá. Estão me vendo bem? Ah, então, tá publicado aqui, mas acho que não tá. Daí segura, acho Não que em tá. cima dele, e talvez ele fixe assim. Deixa eu ver. Ah, não. Por algum motivo, ele não está dando essa opção. Não? Tá, Ah, vamos então na tela, deixamos, vai. deixamos o comentário, Vamos né? antes que ele desista de Deixa eu nós. só. Antes que ele desista, deixa eu só ver aqui que tem um. Cadê? Pronto. Aí, esperar o pessoal entrar de novo pra gente poder começar, né? É. Mas dá pra gente ir falando, né? Enquanto É, né? isso. Quem for entrando. Não perder mais Dá, tempo. então vamos lá, vamos começar, porque hoje tem bastante coisa para falar, né, Mari? Sempre De tem, né? A terrorismo. gente se empolga, vai falando, quando vê, já deu uma hora. Uhum. Sempre vai, né? Sim. E aí a gente vai falar de, né, terrorismo e mitos. E vamos começar aí. Teve uma pessoa que me mandou, né, algumas pessoas me mandaram assim, o que, né, perguntas ali. Teve duas que eu coloquei aqui que abrange, né? Que uma foi se como é que estava aqui? Que essas dietas que cortam tudo, né, totalmente, é uma categoria de alimentos, né? Então, se corta um grupo alimentar, se elas realmente funcionam. E aí a gente já, como a gente já falou, né, nas outras As lives, outras todas lives. né, sobre dieta restritiva, né, em que você restringir um grupo alimentar, então, quanto mais cortar uma categoria toda, então vamos pensar no cortar carboidrato, né, ou uma low carb, ou uma limitação como o comentário daquela influencer que teve semana É, eu tô passada, tentando né? achar aqui pra gente ler exatamente. Aqui, ó. Então, um dos motivos que a gente teve escolhido esse tema nesse momento foi a Rafa Kalimann, que é uma influenciadora, sei lá o que ela é, ex-Big Brother, fez Influencer. fez um tweet esses dias falando assim: minha Nutri tirou o carboidrato, não como pão, arroz, macarrão, batata, tapioca. Tirou o doce, não como chocolate, goiabada, doce de leite. Tirou o álcool, adeus vinho diário. Tirou o leite, o iogurte e quase todos os queijos. Só não esqueceu de tirar meu estômago que tá gritando. Ou seja, maravilha, hein? Deve estar felizona. E Então, assim, acho que a gente podia achando começar que dizendo que, basicamente, o que é o terrorismo nutricional é isso, né? É você tirar, demonizar determinados alimentos, seja por qual motivo for. Então, esse é um exemplo bem clássico. Tirou todo o carboidrato, tirou o doce, sim, tirou o leite, tirou o álcool.
Ou seja, tirou tudo, né? Tirou, E, né, toda a fonte de prazer, de alimento, né? Tudo. Oi, Marcão, boa noite. Exatamente, e tirou tudo, né? e assim, claramente a pessoa não está feliz, não tá legal, ela tá com o estômago gritando. Isso não é É, nenhuma não parte tem fome, psicológica, não é. é uma fome física, né? O estômago gritando é um sinal extremo, né, de que precisa de comida, né? Assim, tem muita gente passando fome realmente porque não tem o que comer, né? E assim, não dá para. Primeiro que é aí, então já vai a fome física. É uma questão muito. Parece que as pessoas entendem que passar fome é uma coisa boa, né? Diz que eu tô sendo, sei lá, tô tendo força, foco, fé ali. E na verdade, passar fome é como se eu estivesse segurando para ir no banheiro, sei lá, sabe? É o meu corpo dando um sinal muito importante, né? Que eu preciso respeitar, e eu não estou respeitando ali, e isso pode sim trazer uma sequência aí de questões, né? Inclusive, que ele acha, ele entende como um estresse muito grande, né? Esse é o primeiro E ponto. dos debates em relação a esse comentário da Rafa Kalimann é que ela tem grandes projetos, né, de combate à fome na África e não sei mais aonde, e a pessoa não percebeu, talvez agora, eu acho que com tanta repercussão, né, talvez ela tenha tomado consciência de que não é Sim, legal você se colocar, né, nesse espaço de que você está passando fome. Isso não existe possibilidade de ser saudável, né? Meu estômago está sim, gritando, ou seja, o negócio está muito errado. E exato. ela comentou, e ela colocou isso num ar de deboche, né? Mas é tipo assim, essa Eu pessoa achei está se cuidando, ela foi no nutricionista, né? Tipo, é exato. só Foi o eu nutricionista. Isso cortar. que eu acho que isso que deixa a gente mais de ser um profissional nutricionista, né? De que esse profissional que passou isso, né? Que cortou alimentos. Na verdade, o porquê se cortou alimentos, né? Pensando no emagrecimento, pensando em quê, né? Sendo que é uma pessoa Porque magra, né? sendo que já é uma pessoa magra, e aí o quanto ela pode influenciar outras pessoas que, olha, minha nutricionista passou isso, cortou isso, então teoricamente está permitido fazer isso, e que, olha, eu tenho o corpo X, se você fizer isso também, que eu estou fazendo, né, essa punição ali de cortar tudo isso, ficar sem o meu vinhozinho, ficar sem meu docinho, ficar sem meu pão, sem meu macarrão, sem minha. É, você também pode ter, né, esse corpo. E o quanto isso pode influenciar, principalmente a gente fala de meninas e tal, mas em todas as idades, todos os gêneros, influenciar para que se, inclusive, possa se desenvolver um transtorno alimentar, ou que tenham aí né, já uma busca por esse mesmo comportamento de cortar esses alimentos e começar a ficar com medo muito grande desses alimentos. Então, o quanto ela, claro que ela não deve ter feito, né? Claro que não, para fazer esse, né, para influenciar ou de alguma forma de propósito, mas que Nunca é, né? sim, tem muitas meninas, né, que estão ali a um pezinho, né? Meninas, eu falo, imagina, colocando tudo, a um Uhum. pezinho de ter um comportamento de começar uma dieta, como a gente falou na outra, né, que as dietas podem levar a um transtorno alimentar. Então, isso é uma questão e que acho que é importante, né, Mari, só para, se você quiser dar continuidade, que vai funcionar? Vai funcionar, né, como uma dieta funciona a curto prazo, porque você tá, primeiro, você tá fazendo um grande estresse para o teu corpo, mas que a curto prazo você vai ter um resultado ali, né, de perda de peso, perda de músculo, como a gente já falou nas outras lives, que não é perda de gordura, né, efetivamente, a grande maioria. E aí a pessoa vai olhar isso que vai funcionar, né? Mas não necessariamente. Então, o funcionar, que é a pergunta dela, né? De que as dietas que cortam tudo funcionam? Funcionam por um curto período de tempo. Mas É o que aqui, quer preço. funcionar, né? Exato. É, Será que é funcionar, né? No curto período? é, Esse é um acho ponto. que isso resume, assim, né, basicamente, o que é o terrorismo nutricional, que é essa, não tem outra palavra senão terrorismo em cima de alimentos. Ela falou só alimentos super comuns, ela não falou nenhum alimento ultraprocessado, nenhum alimento, assim,
que a gente possa olhar e falar, nossa, que péssimo. É pão, é arroz, batata, tapioca, chocolate, vinho, leite. Assim, é o básico do básico. Sobrou o quê? Exato. Sobrou fruta e verdura, né? Sobrou superalimentos. Depois a gente vai falar disso. A gente vai chegar lá. Então, tudo que envolve basicamente esse corte de grupos alimentares sem motivo é o que a gente chama de terrorismo nutricional. Por quê? Que deve, né, a gente pode imaginar o que deve ter falado essa nutricionista. Você não pode comer, são péssimos alimentos. Isso engorda, isso é ruim, isso, né? Tudo de ruim. Nos alimentos mais Exato. básicos, né? Arroz, pão, leite, né? Exatamente. E, bom, e aí, continuando nessa linha de restrição, né, teve mais uma pergunta aqui que eu acho que é importante, que ela colocou assim. E sobre lactose, glúten, de fato, né, inflamam as células? Como que é isso? Esse também é um terrorismo bem clássico, né? De que tudo é inflamatório, tudo causa câncer, e aí todo mundo precisa cortar esses alimentos e nunca mais nem passar perto. E assim, de uma hora para outra, né? Sem orientação, sem individualização, simplesmente é inflamatório, tira da tua vida. E será que é bem Exato. assim? Será que as coisas são tão simples assim, né? E que todo mundo vai ter a mesma reação com um alimento tão simples, que é o leite, por exemplo, né? E que basicamente todo mundo toma. Será que ele faz tão mal assim? Quer explicar um pouco, Lari, o que é? Quem que tem que realmente tirar esses grupos? Uhum. Maurício? Eu acho importante a gente. Olha, eu acho importante a gente colocar assim, de definir o que é, por exemplo, o que é lactose, o que é glúten, para, né, não misturar e para entender o porquê e para quem seria, né? Então, bom, a lactose, então, ela é um açúcar, né? Então a gente vai, é açúcar do leite, né? E aí a gente vai ter, para quem que, vamos dizer assim, tem uma questão com a lactose, que não vai poder consumir a lactose, é uma parcela muito pequena, que é realmente que a gente fala que tem, até desde nascença, tem uma alteração, né, uma predisposição e que não vai conseguir fazer essa digestão da lactose, né? Ou tem menos enzima ali que a lactose para fazer a digestão, né, do açúcar. Mas para outras pessoas toleram, mesmo que tenham, né, sintomas, há uma tolerância. E aí a gente consegue ir experimentando, consegue ir reduzindo, consegue ir introduzindo novamente, porque muitas vezes a carga é muito grande, a pessoa às vezes só consome uma quantidade muito grande de uma vez, e várias, né, vezes, ou só consome, a maior parte da alimentação é essa. Mas que tudo em excesso vai fazer mal, né? Então, o açúcar, a lactose é o açúcar. E o glúten, diferente da questão do açúcar, o glúten é uma proteína. Então, o glúten é uma proteína, sim, né? Que a gente vai ter algumas pessoas, então, uma parcela também pequena, que vai ter uma dificuldade, uma predisposição para ter uma dificuldade na digestão mesmo, né? Dessa proteína. E pessoas com doença celíaca, então não conseguem consumir, né, nada que tenha fonte, né, de glúten. Mas onde que está o glúten, que é a proteína, né? Ele está nos alimentos fontes de carboidrato que a gente fala e que é demonizado. Hoje é o boom, são os alimentos fonte de carboidrato, né? E aí, se a gente olhar para o glúten, ele está onde? Ele está no pão, né? Está no trigo, está no centeio, está na cevada, então na cerveja ali, no pão também, né? Na aveia, por contaminação. Então, se a gente for pensar, é um jeito da pessoa falar, opa, eu vou parar, e até das pessoas que vamos dizer assim, divulgam ou incentivam uma dieta low carb, uma dieta com menos fontes de carboidrato, né? Já se vê se pega o bonde ali para influenciar esse tipo de dieta que seria mais saudável, porque tem menos carboidrato e olha, vai ter menos glúten, e o glúten vai inflamar e vai fazer com que você tenha doenças aí, né, inflamatórias intestinais e tudo mais. Isso, na verdade, não é bem assim. Não é Né? para todo mundo, né?
E é, Não, como você falou, uma é uma quantidade muito parcela pequena. muito pequena que tem. E tem também a alergia à proteína do leite de vaca, né? Que Exatamente. também é uma condição para que seja necessário fazer restrição. Basicamente, são esses Isso. os casos. Fazer Uhum. Mas restrição fora isso, para a população em geral não faz o menor sentido. Menor. Isso não não tem passa de porquê. terrorismo Não tem nutricional. E aí entra também, tem muito livro disseminando esse terrorismo nutricional, muito documentário, e aí e isso reforça, né? Dá uma importância, mostra especialistas falando. Na Netflix tem muito documentário muito sensacionalista seja desde dieta vegana, assim, nada contra, né? É possível, sim, ter uma vida saudável, mas o sensacionalismo que eles falam, né? Sempre tem, se comer um ovo é o mesmo que fumar uma carteira de cigarro. Tipo, umas coisas assim tão absurdas que sim. a gente tem que ficar atento. Porque senão a gente faz igual a Rafa Kalimann fez, tira tudo e aí vai comer o quê? Só fruta e verdura, assim do nada, né? Talvez seja uma opção, um objetivo final, mas não assim do nada vou tirar tudo que eu como, porque basicamente o que a gente come é isso, né? É arroz, é pão, é leite, né? Feijão é a base da nossa alimentação e da nossa cultura. Se de uma hora para outra a gente tirar tudo isso, será que vai ser saudável também? Se a menina tá com o estômago gritando, não é saudável. Com certeza não. E aí dá E pra é que, gente, vamos ver os outros mitos, os outros terrorismos que a gente colocou. Eu acho que os principais são esse, né? Os principais não, os da moda, né? Tirar glúten, lactose e carboidrato, e basicamente. glúten, vamos pensar assim, tá, daí é meio que você começa a, se você diminuir, vamos dizer assim, os alimentos ultraprocessados, porque você, tem glúten, ou tem carboidrato, ou tem isso, ou tem aquilo, ok, tá, você usa muitas vezes eu não vou comer mais esse tipo de glúten ou algo assim, e começa a comer mais o quê? Alimentos in natura, né, frutas, mais verduras e tal. Mas será que você realmente precisaria tirar o glúten e a lactose para poder incluir alguns outros alimentos que hoje você não consome? E aí, talvez, nesse primeiro momento, como a pessoa, muita gente, às vezes, tem uma alimentação realmente que não é legal, cheia de ultraprocessados, cheia de açúcar, cheia de várias coisas não tão interessantes. Aí, de uma hora para outra, ela começa a comer um monte de fruta e verdura e tirou o glúten. Ela acha que até Tira. tirou o glúten. E aí ela Exato, vai se não é sentir muito possível. melhor, ela vai se sentir menos inchada, ela vai ter mais disposição, ela talvez emagreça. Mas não é porque tirou o glúten, é porque a alimentação dela melhorou, né? Exato. É tão simples isso, ela não precisava sofrer fazer tudo isso. Ela podia, sim, fazer escolhas melhores, incluir mais fruta, Exato. incluir mais verdura, que ia ter o mesmo efeito e não ia ter o sofrimento. E aí talvez ela É. conseguisse manter isso por muito mais tempo, né? E Gente, não. porque vamos pensar lá da Rafa que cortou tudo. Por quanto tempo você acha que ela vai conseguir ficar sem pão, sem macarrão, sem batata, sem o vinhozinho dela, sem nenhum tipo de doce, sem Gente, não vai durar uma semana esse negócio, sabe? Ou às vezes até dura, porque a pessoa vai ali, mas pode levar uma compulsão, sim, né? Então a gente já sabe quais as consequências, né? E a gente já falou isso em outras lives também. A Rafa Kalimann não é a primeira famosa a fazer isso e a divulgar isso. A Anitta já fez stories desesperada lá, porque estava morrendo de fome, porque ela conseguia passar o dia inteiro comendo certo, e aí à noite ela estava morrendo de fome. A Simone barra Simaria, que eu nunca sei quem, também postando stories praticamente chorando, né, por causa da dieta e não sei o quê. Gente, em que mundo que isso é saudável, né? A gente já falou bastante disso, se fazer dieta funciona, se é saudável, o que pode acontecer nas outras lives, né, que estão todas salvas. Mas dá pra gente... Tem vamos alguns pontos voltar aí, né? nos, Vamos. nos, nos terrorismos. Vamos falar de açúcar? Vício em açúcar? Açúcar vicia, açúcar é igual cocaína,
açúcar ativa o mesmo lugar no cérebro do que droga? Será que tudo isso é verdade, né? Como que comparam, né? O pó, tudo que é pó branco não presta, né? Misericórdia, né? Pesado. E aí, né? Açúcar vicia, né, gente? A gente pode ouvir muito isso, né? De que açúcar vicia e outras coisas que viciam, né? Então, como a Mari falou, né? Como você falou. Mas que a gente não tem vício, como, eu não sei se a gente comentou isso em algum live, mas a gente não Acho que tem ainda esse não. vício, a não ser em substâncias, por exemplo, cafeína, nicotina, né, ali e tal. O vício em comida, né, vamos dizer assim, no açúcar, o açúcar, a parte de metabolização dele ali é igual se fosse o macarrão, o pão, outras fontes de carboidrato. Uhum. E a gente não tem vício nessas fontes de carboidrato, a não ser que eu tenha uma compulsão e que eu acabe exagerando muito. Isso não é um vício, é uma consequência ali dessa restrição. Mas o vício, então, ele pode sim estar em comer. Agora a gente tem mais estudos atuais trazendo, né, não um food addiction, e sim um eating addiction, que é o vício em Então, comer e não não em existe comer. o vício em comida, não existe o vício em chocolate, o vício em açúcar. O que eles estão vendo é o vício em comer. O vício é na Isso, é um ação, né? comportamento. E não na substância, digamos assim, né? Exatamente, porque a gente não tem esse mecanismo. Claro que a recompensa, isso pode vir É isso que eu ia pelo falar. prazer que dá, né? Não só do açúcar, pode ser o que te dá prazer, é diferente do que dá prazer para mim, por exemplo, né? Mas os comportamentos, por exemplo, jogos e outras coisas que ativam ali, né, esse sistema de recompensa, e eu preciso saber se eu gosto, então a gente tem ali, né? Eu olho, eu vejo esse alimento, eu gosto dele, eu consumo, eu vejo se é bom, se eu gosto, e aí novamente eu vou comer, né? Se eu gostei desse alimento ou não. Então, a busca por alimento é mais o comportamento e reforço desse comportamento, né? Para recompensa, do que a substância. A substância não vai viciar, sim, esse comportamento. E eu acho que até Então, dá pra sim. gente falar que comparar, né, o vício com comida, com o vício com droga é bem bizarro, né? Porque assim, o vício em droga, o que que se faz? Né, o objetivo é você tira aquilo e você nunca mais vai ter contato com aquela substância. Mas com a comida isso não existe, né? Você precisa comer e você pro resto da vida vai precisar comer. Então você não tem como eliminar a comida da sua vida, Uhum. né? Não tem essa possibilidade. Então não tem comparação, né? Sim. Assim, simplesmente, é só eu nunca mais vou olhar chocolate, nunca mais vou comer chocolate. Não é assim que funciona. Uma Não. hora vai ter disponível, não tem nem por que fazer isso, né? E até Não pode falar. Não, eu ia falar, e até os alimentos, eles vão liberar, sim, né? Por exemplo, a sensação de prazer imediato, de dopamina, por exemplo, mas que é liberada também, né? É liberado também para quando você faz outras coisas prazerosas. Então, Sim. quando você tem outras fontes de prazer no seu dia, muitas vezes diversificar essas fontes de prazer e não jogar elas muitas vezes só para alimentação, só para comida, né? Às vezes o dia inteiro, a semana inteira foi totalmente ali, você está super estressado e aí muitas vezes a única coisa que te dá prazer é a comida. E quais outras fontes de prazer que você pode ter, né? E aí você vai percebendo o quanto diversificar essas fontes de prazer pode diminuir o teu vício, vamos dizer assim, em comer, porque você diversificou e você tem outras coisas nesse sistema de recompensa, né? E para te gerar liberar esse pouquinho de prazer ali, né? Então a gente tem um prazer também a mais longo prazo, mas é importante diversificar, né? Sim. Que mais? Já falamos sobre açúcar, glúten, lactose. Ah, Daí, vamos falar que você tinha comentado, Lari. As pessoas tiram, então, por exemplo, tirou o glúten, tirou a lactose, e aí ela começa a sentir, ela
ama comer pão. Daí ela cortou o pão porque ela acha que ela não pode mais comer pão e ela fica desesperada pelo pão. E aí ela começa a ter reações físicas mesmo. E ela acha que então, então, né, tá vendo? Eu não posso mesmo e tal. Quer falar Uhum. mais um pouquinho Sim. sobre isso? Porque, por exemplo, digamos que você comeu, sei lá, na mesma receita, você comeu pão com alguma coisa e, sei lá, ah, melancia, ou brócolis, ou outro alimento aí que tem, que a gente chama de food maps, que são alimentos, vamos dizer assim, carboidratos mais fermentáveis, né? E eles podem trazer alguns sintomas para algumas pessoas, e aí você acha que é o glúten do pão, mas que na verdade você pode ter alguma reação a um alimento mais rico em FODMAP, por exemplo. Então é importante a gente investigar ou ver se realmente é isso, ou se é um efeito, vamos dizer assim, placebo, né? Que você tem a ansiedade com relação àquele alimento, ela pode trazer sintomas físicos com relação, então, né, intestinais aí. Então é importante a gente olhar para isso, porque não necessariamente vai ser o glúten, mas como você está tão naquela aquela questão, né, de que eu li naquele livro, ou então a blogueira falou, ou alguém colocou que o glúten é né, pior coisa da vida, e eu vou tirar, e muita gente fala assim, eu tirei o glúten da minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz, e aí eu tô muito mais leve, eu tô muito aquilo e tudo mais. Não tem o porquê isso acontecer, claro, a gente tem pessoas, sim, uma parcela bem pequena que vai se beneficiar, mas não tem porquê você cortar um alimento que é, sim, um dos seus alimentos que você mais gosta, ou que estão ali na sua vida, que te trazem lembranças, trazem questões afetivas, que são importantes para você, sendo que não tem o porquê nenhum, isso não vai trazer necessariamente um benefício. Muitas vezes é essa ansiedade, às vezes até um efeito, né, que você acha que vai fazer bem e aí faz, a gente fala, né, de placebo, e às vezes você acreditar também que vai fazer mal, pode fazer mal, que é o É isso que eu ia nocebo que a falar. gente fala. Eu acho que dá pra gente frisar que a gente já sabe que a parte mental e emocional está diretamente ligada com o nosso sistema de digestão. Diretamente. Uhum. Então, às vezes, a gente está mais estressado, fica com o intestino preso, ou então aconteceu alguma coisa, né? Tô com ansiedade, não sei o quê, e aí dá dor de barriga, e dá diarreia, não sei o quê. Então, essa ligação é realmente direta, né? Entre emocional e mental e estômago, intestino, gastrite, tudo isso está muito ligado. Exatamente. E aí você comeu alguma coisa que você acha que você não deveria ter comido, né? E você começa a ficar com essa culpa, com todos esses pensamentos negativos, que isso faz mal, porque eu não devia ter comido, porque eu não tive força de vontade, não sei o quê. Isso pode muito facilmente afetar a digestão. E aí você pode se sentir inchada, e aí pode te dar dor de barriga, e aí pode te dar diarreia, às vezes até alergia na pele, né? Isso tudo pode ser emocional. A gente não está descartando os fatos que realmente a pessoa tem uma alergia, tem uma intolerância e que isso vai acontecer. Mas em muitos casos pode ser emocional, né? E isso é super comum, né? O estresse gerar desde uma alergia, coceira, até um desarranjo intestinal. Isso é super comum. E aí você vai Sim. associar o quê? Mas foi o pão. Tá vendo? Eu sabia que não podia comer pão. Eu não posso com pão porque ele me deixa estufada, porque não sei o quê. Mas será que é isso mesmo? Ou será que porque considerando proibido, quando você comeu, ao invés de comer um, só comeu 5, né? Aí, né, já que comeu um, daí dá aquela bacalhada, amanhã eu volto à dieta, então eu vou aproveitar tudo que eu tenho hoje, daí come exageradamente e daí fica passando mal. Não necessariamente vai ser porque você comeu aquele alimento especificamente. Isso é super comum. Exato. Mas aí você sente os sintomas físicos, daí que você vai ter certeza na tua cabeça de que faz sentido. Ó, tá vendo? Eu não posso mesmo. E Uhum. aí, Exatamente. nosso papel, na nossa visão, é ir aos poucos, dessensibilizando aquela pessoa a essas crenças, fazendo com que ela entenda que ela pode comer, a não ser que ela tenha uma intolerância, uma alergia, óbvio, E é bom mas que fazer o aquilo exame, né?
Quem for Sim. realmente ter que tirar alguma coisa, faz o exame, vê se realmente não, né, não pode comer, e aí sim, tira aquilo. O diagnóstico não é feito por nutricionista, né? Não é assim, eu olhar para Exatamente. você, se você me falar que você passa mal, eu não posso te diagnosticar com alergia, com intolerância a nada. Existem exames Exatamente. específicos para isso, você vai procurar um gastro, enfim, tem todo um processo, não é simplesmente tira e pronto. É irresponsável Uhum. fazer isso, apesar de ser muito comum estar muito na moda, né? É, e se popularizou tanto, né, que aí as pessoas acham que realmente vai ser melhor tirar, vai emagrecer, mas é mais uma dieta, vamos dizer assim, tirar isso, é mais Exatamente. uma dieta, mais uma restrição. Sim. Vamos falar sobre superalimentos? Vamos! Oi, Eu não sei Marte. se depois a gente fala, não sei se você queria falar de diet, de light, ou depois a gente fala disso. A gente falou de açúcar. Dá pra falar depois? Tanto faz. É, Vamos falar. tá. Vamos começar pelos superalimentos? Vamos, Porque vamos lá. até Boa. agora a gente está falando de tudo que dizem que é ruim, que dizem que é ruim, né? As coisas E faz terríveis. Então que agora a gente vai engorda, falar das coisas que fazem milagres, que curam doenças, que previnem, que né? rejuvenescem, tudo de bom. Será? Né? É. E aí? Quer começar? Não, a cada ano tem uma moda, né? Do superalimento da vez. Uma hora é óleo de coco, outra hora é linhaça, outra hora é chia, açafrão, goldberry, que é psyllium, Uhum. e É um cada, atrás do cada, outro. cada um. Geralmente as promessas são sempre parecidas, né? Uhum. Antioxidante, imunidade, todos eles têm as mesmas promessas milagrosas. Sim. O que mais esses alimentos têm em comum? São super caros, não são acessíveis para todas as pessoas. E Não. aí que tá o pulo do gato, né? Porque se você falar que maçã vai fazer tudo isso, não faz sentido, porque todo mundo não, né? Mas praticamente todo mundo tem acesso e poderia comprar e todos os problemas estariam resolvidos. Então, Uhum. que graça tem, né? Então, não, vamos Sim. fazer com o Goldberry, que custa sei lá quantos, R$ 100, 100 gramas, né? Uma coisa absurda. E com promessas de que vai resolver todos os problemas de saúde da pessoa. Exatamente. Aninha, E nós da Índia, a mesma coisa. não tem comprovação Promessas, científica nenhuma e promessas, promessa. sem comprovação. Muitas vezes são alimentos perigosos. Algumas coisas não são, dificilmente vão causar mal. Esses outros que a gente falou, linhaça, chia, essas coisas, provavelmente não vão te causar nenhum problema. Já nós da Índia, já tem alguns apontamentos que podem trazer mal, sim. Pode ser uma substância tóxica, dependendo da quantidade. Não tem Já segurança nenhuma para usar. exatamente, sem segurança. Pode dar desde taquicardia, porque tudo, né, que é feito não, que tem essa promessa de emagrecimento, aumenta, ó, perder peso por desidratação, Exatamente. aumenta o Uhum. metabolismo, é laxante, aumenta a frequência cardíaca, pode dar palpitação, pode dar alteração de pressão, pode dar várias coisas, fraqueza, Altera, desmaio, altera a velocidade diuréticos, intestinal, laxantes, faz então são bem perigosos. Além de não fazer bem, ele pode trazer problema. Esses outros que a gente falou antes são bons, pode incluir na alimentação, tranquilo. Mas na nossa Índia é um dos, assim, tem que ficar bem atento que não são inofensivos. Então, sim. E assim, assim, fazendo um comentário sobre esses superalimentos, né, entre aspas, assim, como você falou, a chia e todos os outros ali, o porquê, imagina, eu acho que, assim, o porquê que eles estão, geralmente,
só quando eles estão com dieta, né, associada, ou quando eu quero mudar e fazer, sei lá, emagrecer e tudo mais. E aí, por quê? Porque será que eu gosto desses alimentos? Ou eu estou consumindo porque eu acho que eles vão me emagrecer e tal, tal. Isso é importante a gente levar em consideração, porque se eu estou medicalizando, né? Então eu estou usando a chia porque ela tem isso e aquilo, e ela é como se tivesse, ela fosse realmente um medicamento ali, né? Fazendo um poder muito maior do que um alimento pode fazer. E será que? Porque ela tem sim seus benefícios, assim como a maçã tem, assim como a banana tem, assim como o arroz tem, assim como todos os alimentos têm. Mas eles têm sim um papel também que, será que eu gosto disso? O que eu posso colocar, né? Mesma coisa que a gente estava falando do açafrão, do shotzinho. Poxa, fica muito mais gostoso se eu colocar numa preparação de uma carne, né? Como tempero, e eu vou estar consumindo aquilo, mas de uma forma gostosa. Por que eu tenho que tomar um shotzinho com aquele negócio amargo lá de manhã em jejum e que não vai dar resultado nenhum, sabe? E aí isso tem muita relação, porque as pessoas linkam muito isso, né? De que eu preciso fazer tudo certinho, e aí eu vou e incluo um monte de alimentos aí que são colocados como emagrecedores ou como aumento de imunidade, então é uma coisa meio milagrosa mesmo, né? Assim como o coco já foi, né? E depois virou veneno, e depois virou... Quantas manchetes já vieram, né? Em torno do óleo de coco. Então é sempre tem sempre um vilão novo, tem sempre um mocinho novo, tem sempre, né? E já percebeu que os novos mocinhos, eles nunca fazem efeito isoladamente, né? Então ninguém fala só, continue sua vida e tome noz da Índia, sei lá. É assim, você vai tomar, mas você vai melhorar a tua alimentação, você vai tomar mais água, você vai fazer atividade física, comer frutas e verduras, e aí talvez melhore, né? Mas aí você faz tudo isso e você vai atribuir a quê? Ah, mas foi aquele alimento milagroso. E não foi por tudo que você fez. É só por aquele... E aí parece assim, eu tô comendo aqui, sei lá, eu tô colocando chia na minha, não sei, na minha tapioca, em alguma coisa que eu tô fazendo, ou eu vou colocar psyllium, ou aveia, ou algum alimento. E muitas vezes é colocado, você tá de dieta, né? O que você tá fazendo ali, tá? E muitas vezes é porque é mais um alimento, e é uma fonte de fibra, e eu gosto, ou, eu estou colocando porque realmente ali, para mim, é prático, e está na minha alimentação, né? Então, por que ela tem que estar realmente aliado a só uma questão de dieta ou de, né, super alimento? Não, mais um alimento, né, que eu posso experimentar, ver se aquilo me faz bem, né, se aquele alimento me faz bem, se eu gosto, né, se faz sentido para eu continuar e tornar um hábito, ou se ele vai durar que nem um remédio mesmo, fazer um efeito por um curto período de tempo que nem vai fazer, né? É igual os bem antigos que falavam, né? Para quem não consegue tomar água, né? Daí falava, não, você vai tomar esse remedinho, mas você tem que tomar com 2 litros de água para ele fazer efeito. Exatamente, aí assim. Mas é o remédio que funcionou. E a gente acaba acreditando, né? Por quê? Porque a gente é imediatista. É muito mais fácil acreditar. Né? A gente fala pra você, você vai fazer efeito em uma semana. A gente sempre vai buscar o caminho mais fácil. Não sei, eu acho que o nosso cérebro engana a gente sempre vai buscar os atalhos. A gente, né? Porque a gente sabe que ter uma alimentação legal, saudável, equilibrada, nem sempre é fácil, nem sempre é tranquila e se encaixa na nossa rotina. A gente sabe que fazer atividade física nem sempre é possível, nem sempre é legal, eu não tô com vontade, não sei o quê. Então, é um caminho que dá trabalho. Mas se alguém fala, toma esse negocinho aqui e resolva a sua vida, é óbvio que a gente vai querer. Quem que não quer, né? Se eu não precisar fazer atividade física, tomar um negócio e vai dar na mesma, por que eu vou ficar me matando na academia se eu odeio ir pra academia? Exato. O cérebro engana, nossa, total. Eu chamei já para uma live, talvez na próxima quinta. Vai ser com um amigo meu que é psicólogo. E a gente vai falar sobre as ilusões que a gente cria no nosso cérebro. Eu vou levar esse assunto também. Porque deve ter alguma explicação, né? Porque mas é assim que é. A gente sabe, no fundo a gente sabe.
Até porque todo mundo sabe o que tem que comer. Mas por que a gente não faz? Né? Por que a gente quer o milagre e não quer se esforçar? E Né? aí vem aquela questão daquele, vamos dizer assim, o diabinho que vem aqui e fala assim, não, mas é que você vai emagrecer, você vai emagrecer rápido, e até quando a gente fala muito do tratamento, do processo, né, que é um processo, e que muitas vezes esse boicote desse processo é porque eu continuo pensando fixamente no peso. E aí eu me peso, então eu fico pensando que eu tenho que emagrecer, e que aquele meu peso não baixa, e eu fico obsessivo naquela questão do peso. E essa questão do peso me faz querer fazer práticas, vamos dizer assim, rápidas, ou né, que pensam nessas questões mirabolantes que dizem que é milagre, porque prometem um milagre, um resultado rápido. E aí acaba boicotando ou me tirando do processo, que é um pouquinho cada dia, né, hábitos que não vão ser colocados de uma vez para outra, né, de uma hora para outra. Então, ao invés de eu ir melhorando, de trabalhando outras coisas, né, e tudo mais, e a consequência for sim, né, a mudança, se for emagrecimento, mas que vai melhorar muitas coisas na minha vida, eu vou pelo caminho mais rápido, porque aquilo ali promete, aí a ilusão, né, que eu acho que vai ser bem legal. A gente procura sempre quem culpar, né, um alimento específico para levar a culpa de tudo e o outro que vai salvar a pátria. Como se fosse assim. E por isso que é tão importante e que a gente fala tanto, né? Sei lá quantas lives a gente já fez, acho que uma meia dúzia, né, Lari? E a gente sempre acaba falando meio parecido. A importância, como você falou, do processo, de entender que não é só pegar um papel e te dar. Siga isso aqui, tchau, volte daqui um mês para se pesar. Não vai resolver nada. Não vai mudar Corta nada. tudo isso aqui que eu te falei para não comer. E aí você volta daqui. Isso, não coma. Aí, ó, Douglas, falando do Douglas, eu acabei de falar de você. Esse é quem entrou aí. Ela É o tá Douglas que divulgando a vai live da fazer a semana que live. vem. Douglas, já temos demanda aqui para a gente trabalhar na nossa live. Que nosso cérebro é muito doido. E aí, pegando Eu perdi disso... o que eu estava falando. Mas a gente, porque o nosso cérebro, a gente também gosta. A orelha vermelha sentiu, né, que era com você. A gente gosta da recompensa, a gente gosta do resultado também. E quando a gente não vê o resultado que a gente imagina que seria, a gente já não quer mais, né? Então, como a gente trabalha com esse processo lento, passo a passo, sem grandes dificuldades, parece que o negócio não funciona. Porque a pessoa, se ela sofre por um tempo e ela vê o resultado, então ela fica feliz, porque pelo menos funcionou. Agora, a gente não trabalha dessa forma, a gente vai aos pouquinhos, então a pessoa não fica nesse sofrimento, para ela tudo muito fácil, né? Incluir algumas coisas e tal é tranquilo. Então ela acha que não está funcionando, porque alguém inventou que para funcionar tem que sofrer, né? E aí, como ela não vê 10 quilos a menos em um mês, ela não quer mais saber. Ela falou, tá bom, beleza, legal o que você tá falando, mas eu quero perder 10 quilos em um mês. Então, tchau, eu vou pra... Enquanto já é normal, né, esse negócio de perder, né, 10 quilos no mês, parece assim, né, tão... E que, na verdade, não é nem... assim, não é natural do nosso corpo nem perder parte disso, quanto mais, né, se matar para perder peso, e depois a gente sabe que o que vai te fazer ganhar peso de novo é essa mesma questão, né? Sim. E o que você falou, que você estava falando, né, de alimento que é mocinho, que é vilão e tudo mais, né? E como que a gente já viu, né, quem era lá antigamente, a questão de colesterol, gordura, que não podia comer nada, né? Que o ovo, não, misericórdia. E hoje tem gente que come o quê? Um monte de ovo, e tudo bem? Por quê? Porque já agora o vilão da vez é o carboidrato, né? É o pão, o pãozinho nosso de cada dia. Mas já foi, né? O ovo já foi fonte de gordura, já foi a carne, né? Como sendo aí. Então, se a gente olhar para. Claro que a gente tem questões com o excesso, questões de cada, né? Que melhoram ou não, algumas doenças, por exemplo, cardiovasculares e tal. Mas isso é o equilíbrio, a gente conversou, né, na questão das dietas, o que se deve equilibrar. Mas uma alimentação que eu não tenho nenhuma questão com nenhum tipo de doença,
eu excluir ou eu demonizar, né, aquele alimento, tirar ele da minha vida, é mais um modismo, porque nenhum alimento deveria ser, né, demonizado. É comida e sempre vai ser, né? Então, eu acho que isso é importante, até pela questão, por exemplo, do açúcar que a gente falou, que, né, já teve essa questão do vício, muitas pessoas discriminando como vício, né, que vicia, que é o pozinho, né, que nem você falou, os pozinhos brancos e tal, né, aquela coisa. Imagina a pessoa, meu Deus do céu, eu tô me matando, ou então, isso aqui vai me causar um... E aí a pessoa realmente, poxa, se é isso, eu vou tirar da minha vida. E aí facilita, porque você fala, então eu vou tirar, porque tá me causando... E aí você começa a ficar com medo daquele alimento, né? E aí você, por exemplo, começa a consumir, que eu acho que é importante a gente falar de diet light, né? Que você acha? Você começa a consumir alimentos mais diet e light, por exemplo, né? Ou mais light. Tem pessoas que você come tudo light, né? Para tirar o açúcar ou para tirar, né? Daí eu tiro o açúcar, mas eu entupo de adoçante, né? Nem tudo é inofensivo, né? Como a gente já falou. Será que o adoçante é tão inofensivo assim? Nem sempre. Nem sempre é uma boa troca. Por isso Exatamente. que sempre deve ser olhado todo o contexto, individualmente, daquela pessoa, o que aquilo representa na vida daquela pessoa. Ela vai conseguir tranquilamente? Ok. Vai ser muito difícil, vai ser muito sofrido, isso vai afetar outras áreas? Será que dá pra gente mexer em outras coisas antes e depois a gente chegar naquilo ali que é tão delicado? Porque os modismos, eles desconsideram totalmente a questão social, a questão cultural, limitam os alimentos a nutrientes, como se a gente comesse nutrientes. A gente não come nutrientes, a gente come comida, né? A gente não come carboidrato, proteínas e gorduras e vitaminas. Não, a gente come arroz e feijão e bife e salada, porque essa, né, minha Nutri de Curitiba tirou meu adoçante só porque eu usava 24 horas. Não sei porquê, achei exagerado. Mas voltando, o nosso padrão alimentar, né, a nossa cultura é o arroz e feijão, que é um prato extremamente saudável, tanto nutricionalmente quanto culturalmente. Aí agora vão demonizar o arroz com feijão, né? A gente toma, a grande maioria toma café com leite. Mas agora vamos demonizar o leite. Então a gente descaracteriza tudo, toda a parte social. Você não pode mais sair com os amigos, não pode ter uma confraternização, você não pode ir no casamento, porque a comida não é daquela forma que você imagina que seja. Então, isso também é saúde. E a gente cansou de falar isso já em todas as lives também. A comida tem muito mais contextos do que só os nutrientes. E os modismos não consideram isso, simplesmente exclui isso da tua alimentação. Aí vamos seguir uma dieta mediterrânea. Maravilhosa a dieta mediterrânea. Para os mediterrâneos, eles moram lá, é da cultura deles. A nossa cultura é outra. A nossa cultura é arroz com feijão e não tem nada de errado nisso. O que você gostou do que eu falei? Pode falar aí para até eu saber. Todos os dias. Eu acho que tem que falar até a gente entender que, né? É difícil, porque é uma luta meio... A gente rema contra a maré, né? Porque a maior parte aí é essa disseminação de cortar e de, né, demonizar mesmo, de ao invés de comer o arroz, a bolachinha de arroz está permitida, mas o arroz não, e coisinhas assim, então, né, que não faz sentido. Mas que é o valor social, não, né? Isso é o clássico, né? Bolacha de arroz. Aquilo é só arroz. E aquilo pode. E aquilo é ruim pra caramba, né? Não tem gosto de nada. Não tem gosto, tem gosto de papelão. Não tem papelão, mas tem gosto de, sei lá, cara de isopor. Tem gosto, né? E aí a pessoa não come arroz no almoço porque o arroz não pode. Mas a bolachinha industrializada de arroz pode. Qual é o sentido? Alguém explica. Porque
Porque daí é E ruim, foi é colocado, sofrido, né? daí você compra pronto, você compra na loja de produtos fitness, né? Daí tem todo esse apelo também, gosto de papel sulfite, tipo assim. É. Então tem E, e todo esse status. Daí é muito mais legal do que você comer o simples arroz do dia a dia, que é proibido, que Deus me livre. E vamos pensar assim, no light, assim, só pensando tipo em gordura, por exemplo, que aí as pessoas começam a comer light porque tem menos gordura. Tá, mas tem menos gordura, que se você tira a gordura daquilo ali, geralmente fica o quê? Sem gosto, né? Gosto de papel sulfite. Fica sem gosto. E aí, o que você faz para colocar gosto ali, né? Você adiciona muitas vezes açúcar nos alimentos light, então vai ter menos caloria, porque tem o quê? Né? Menos gordura, e aí a gente sabe que grama de gordura tem mais. E aí, o que acontece? Você vai comer, se tu pedir alimento light, né, mais ultraprocessado, mas porque ou é menos calórico, né? Mas de verdade E não nem tem sempre é, né? benefício. Começa por Hã? aí. E nem sempre é menos calórico ou menos qualquer coisa, porque daí. Sim. Então vamos dar só uma pincelada. O que Alimento é um alimento light? light, diet, zero. Eles têm a diminuição ou a retirada de alguma coisa. Pode ser de açúcar, pode ser de sal, pode ser de gordura, enfim. Uhum. Então, o tradicional tem tanto, o preço é sempre mais caro, realmente, é patético. Então, um iogurte tradicional, um iogurte light, ele vai ter a redução de pelo menos 25%, ou, né, se for light, ou se for zero, ele vai ter a retirada de alguma coisa. Às vezes você está achando que né, vai ter menos gordura, vai ter menos açúcar, às vezes tem 25% menos sódio e ele pode ser considerado light. E aí, como a Marine falou, por ter diminuído isso e para manter o sabor, ele precisa ser adicionado mais alguma coisa. Às vezes tirou o sódio e colocou mais gordura. Às vezes tirou a gordura, colocou mais açúcar. Porque o que dá o sabor aos alimentos, principalmente nos Gordura e ultraprocessados, é a gordura e o açúcar e o sal. Mesmo nos alimentos doces, tem muito sódio, né? Porque é um realçador de sabor. Então, você está trocando 6 por meia dúzia, e como a Rosângela falou, o preço ainda é mais caro. Mas e aí, acho que a gente falou isso também em alguma outra live, que como você considera? Vamos lá. Por exemplo, um iogurte normal eu não posso, porque é muito calórico. Ai, vamos tirar um print, então, acho que deu, né? Vamos ficar parado aqui. Vamos lá. Como você considera o alimento tradicional proibido, você não vai comer. Aí você substitui pelo light. Aí você acha que é mais saudável, aí você vai exagerar. Você vai comer mais do que você teria comido do tradicional. Ou seja, não serviu para nada a troca. Ainda tá mais pobre. Exato, e ainda mais porque às vezes você fala assim, eu tava com tanta vontade de comer um chocolate, sei lá, você gostaria de um chocolate X. E aí, já falar do iogurte, legal essa questão do iogurte caseiro. E aí você quer o chocolate X. E aí você vai assim, não posso comer chocolate, porque o chocolate, não, porque tem açúcar, tal. E aí você vai para esse light, por exemplo. Você vê, sei lá, barrinha de cereal, ou um chocolate light, ou outra coisa, e você acaba comendo uns 4, 5 daquele, para ver se passava a vontade do chocolate. Mas não passou a vontade de chocolate. E aí você vai lá depois ainda e come aquele chocolate. Aí você se sente super culpado porque você comeu o chocolate e comeu tudo isso, né? Não seria melhor você, então, perceber, se permitir, porque é um alimento e é muito melhor você comer aquele pedaço daquele teu chocolate ou aquilo que você gostaria, né? E ter prazer com isso, sem perder o controle ou exageros demais, do que você realmente, né, se privar, consumir outros que você não gostaria e acabar comendo aquele e às vezes exagerar, né? Porque a gente fala de restrição não só quando é privação de verdade, né, privação física, mas a restrição cognitiva, ela tem as mesmas consequências de uma privação física, de você restringir mesmo fisicamente, né? E aí o Kleber falou ali, né, seria melhor fazer.
Eu não Oi? lembro que hora que a gente começou, agora é 8h07, então acho que já tá meio Eu acho que. que 15 minutos, não foi 15? Não Eu tenho acho que certeza agora. foi. Vamos falar de iogurte, então, já que eu falei, e o Kleber. É, ele colocou, né? Seria melhor fazer um iogurte caseiro, não é mesmo? Então, vamos pensar em opções de iogurte. Esse é o melhor exemplo, iogurte caseiro, que é uma coisa que é super comum, dá para fazer em casa, a gente, né, muita gente sabe fazer. O que que é? Você pega o leite, põe alguma coisa, seja um vinagre, um limão, sei lá, que vai talhar esse leite, às vezes vai dar uma fermentada, alguma coisa assim. Com poucos ingredientes, a gente consegue fazer isso em casa. Você pode usar o iogurte natural, né, no E leite. aí tem a opção industrializada, que é o iogurte natural, que ainda assim é uma ótima opção, maravilhosa. Que se você olhar os Tem três ingredientes, é só ingredientes. o leite, um fermento, Uhum. e o que mais? Acho que só, né? O leite tem mais um ingrediente. É Mas estilo. enfim, são tipo 2, 3 ingredientes. E aí tem o tal do grego, né? Que é a moda, e o grego light, que ele é super cremoso, super saboroso, não sei o quê, e tá na moda também, de ser mega saudável. E você vai pegar a lista de ingredientes, ela vai ser desse tamanho, vai ter 1 trilhão de itens. Então, será que é saudável? Será que é tão saudável assim só porque ele é light, né? E ele tá na moda nas dietas? O light vai ter bem mais ingredientes, né, do que Sim, um monte de o. aditivo, um monte de adoçante. Ele pode até não ter açúcar na lista, né? Mas ele vai, às vezes tem lá, né, sem adição de açúcar. Mas tem um monte de adoçante, outros tipos de açúcar. Uhum. E aí, mas é o mais atualmente indicado, né, nas dietas. E aí, e se a gente pegar aí o pessoal fala que não gosta, né, do iogurte natural, é muito azedo, não sei o quê. Ok, realmente. Pouca gente gosta. Mas se você pegar o iogurte natural, nem que você coloque açúcar nele, ou se você colocar mel, ou se você colocar fruta, ou se você colocar qualquer coisa, ele vai ser ainda infinitamente melhor do que o grego light ou o qualquer outro, né, iogurte É super da importante. moda. É importante colocar que, com certeza, né, se a gente fosse pensar, a melhor opção seria a gente fazer o, né, em casa, ou fazer, bater, né, ele com fruta, ou colocar uma geleia, mesmo que seja geleia, com açúcar e tal, vai ter menos, né? É melhor porque a gente está considerando a quantidade de ingredientes e o quanto mais in natura é do que ultraprocessado, né? Mas isso não quer dizer que você não possa consumir o seu iogurte com sabor, ou o seu iogurte grego, ou o iogurte que você, né, Sim, gosta de exatamente, exatamente. consumir. Uhum. Qual que é o Mas equilíbrio é disso? só é só não acreditar que ele vai ser o alimento milagroso que vai resolver a sua vida e que ele é muito mais saudável que todos os outros. Exatamente. Né? É só essa questão. Exatamente. Você pode comer o que quiser, você pode tomar Coca-Cola, né? Porque Mas tem é muita só. gente que acha isso mesmo, né? De que o iogurte tem que ser light. Nossa, pacientes que às vezes chegam e começam a colocar tudo, e aí eu como requeijão light, o iogurte light, não sei o que lá, light, tudo Achando que é light, né? muito melhor. Achando que realmente é melhor e às vezes nem é gostoso quanto a É pessoa, né, gostaria de estar comendo o tradicional, igual a né? Coca Zero, né? Ah, eu odeio Coca Zero, mas eu tomo porque é melhor. Não vai fazer diferença. Tome a Coca que você gosta, né? Tem Já mais que que o para dobro de tomar, sódio. tome conscientemente, sabendo que, né, não é a coisa mais saudável do mundo, não é. Mas, pelo menos é que você tem vontade, então toma. Agora você fica tomando, assim, empurrando aquela Coca Zero, que você nem gosta, achando que está sendo 1000 vezes mais saudável que a Coca normal, daí é só se enganar, né? Exatamente. Oi, Mari, tudo bem? E, e aí, Acho que tem mais estamos alguma coisa? encerrando, Lari. Acho que não tem mais nada, né? Acho que a gente falou de bastante coisa. Falamos Gente, tudo. obrigada pela participação que teve aqui com a gente. E vai ficar gravada no perfil da Mari. Uhum. E semana que vem a gente vamos adiantar, né? Falar da Vamos, live de vamos. semana que vem. A gente vai falar de dicas de livros, das questões né, de alguns livros que são interessantes, né? Que 30 trazem segundos.
pontos importantes. E quem sabe aí também filme ou série ou alguma coisa Isso. assim, né, relacionada a isso. Se ficou qualquer Beleza? dúvida, nos mandem. E Por obrigada favor. pela presença de todos. Obrigada, Lari. Nos vemos semana que vem. Obrigada, Mari. Até semana que Beijo! vem. Beijos. Boa noite.